Imagine só, o roubo do século acaba de acontecer e o alvo foi nada menos que o coração da cultura mundial. O Louvre, um dos museus mais icônicos do planeta, foi alvo de uma ação criminosa impressionante. Logo pela manhã, antes mesmo que as portas se abrissem para o público, 3 indivíduos altamente preparados invadiram o local. Usando entradas de serviço, um elevador de carga e até motosserras, eles chegaram à famosa Galeria das Joias, onde estavam expostas peças históricas pertencentes a Napoleão e à Imperatriz Josefina. Em apenas 4 minutos, os criminosos quebraram vitrines e levaram consigo 9 peças de valor incalculável, incluindo broches e colares de diamantes. Depois fugiram em escoores, deixando para trás um rastro de perplexidade e prejuízos milionários. A polícia francesa já iniciou uma investigação de grandes proporções, pois as peças roubadas não têm apenas valor histórico, mas também financeiro. O Louvre, que recebe cerca de 9 milhões de visitantes por ano, fechou suas portas temporariamente, chocando o mundo inteiro. Esse tipo de crime não é novidade. A França, com seu vasto patrimônio cultural, é um alvo recorrente para quadrilhas especializadas em obras de arte. E infelizmente esse não foi um caso isolado. Durante a fuga, um dos itens foi encontrado nas proximidades, mas a maior parte do tesouro continua desaparecida. Enquanto isso, na Rússia, a situação energética sofreu um golpe devastador. Drones ucranianos atacaram 2 dos mais importantes complexos do país, uma gigantesca usina de processamento de gás em Orenburg e uma refinaria de petróleo em Samara, ambas essenciais para a economia russa. Em Orenburg, o fogo tomou conta de um dos setores após a explosão, com moradores relatando estrondos e uma densa fumaça negra. A planta, que processa até 45 bilhões de metros cúbicos de gás por ano, foi obrigada a interromper suas operações. Já em Samara, os ataques atingiram uma das maiores refinarias da região do Volga, responsável pela produção de combustíveis para aviação, óleos e até componentes para mísseis. Especialistas já classificam essa como uma das maiores ofensivas contra a infraestrutura energética russa até hoje. E não para por aí. A pressão econômica sobre Moscou só aumenta. Os Estados Unidos e a Europa estão apertando o cerco com novas sanções, abrangendo desde o setor de gás até o financeiro. A União Europeia já aprovou um pacote de 1,5 bilhão de euros para apoiar a Ucrânia, e há planos para mobilizar outros 25 bilhões em breve. Além disso, o Parlamento Europeu decidiu proibir todas as importações de gás russo, incluindo o GNL, a partir de 2026. Enquanto isso, a Finlândia bloqueou a participação de atletas russos em competições, e os Estados Unidos intensificam negociações com a Índia e a China para reduzir a compra de petróleo russo. A propaganda russa insiste que o Ocidente está exausto e que as sanções não surtem efeito, mas os números contam outra história. O Ministério do Desenvolvimento Econômico da Rússia admitiu a necessidade de apoio estatal para projetos futuros, enquanto o imposto sobre lucros regionais caiu 5% e os empréstimos imobiliários encolheram 8% em setembro. As vendas de picapes despencaram 25%, e o mercado imobiliário registrou uma queda de 16% nas novas construções. Até mesmo produtos básicos como cerveja importada e água mineral ficaram mais caros, subindo 35% e 20% respectivamente. O desejo de empreender também caiu drasticamente. Apenas 14% dos russos têm interesse em abrir um negócio, contra 31,5% em 2009. A escassez de mão de obra é outro problema grave, afetando setores como saúde, construção e logística. Em São Petersburgo, por exemplo, o governo cancelou retroativamente pagamentos prometidos a voluntários. As regiões estão reduzindo bônus para contratados militares, e até mesmo a Belarus sente os efeitos das sanções. Estudantes bielorrussos que planejam estudar na Polônia evitam falar sobre isso nas escolas, enquanto professores e até agentes do Ministério do Interior tentam convencê-los a permanecer no país, promovendo palestras e pressionando desde o ensino médio. Enquanto isso, as negociações geopolíticas seguem em ritmo acelerado. Fontes revelam que Vladimir Putin teria oferecido encerrar a guerra caso a Ucrânia entregasse o controle total da região de Donetsk. Em troca, ele estaria disposto a ceder parte dos territórios ocupados em Kherson. O governo dos Estados Unidos classificou a proposta como um avanço, mas diplomatas europeus reagiram com indignação, comparando a oferta a vender uma perna roubada de volta ao seu dono. A pressão sobre Kiev para aceitar o acordo é intensa, com o enviado dos Estados Unidos argumentando que o Donbas é majoritariamente de língua russa e que a concessão seria inevitável.
O mundo assiste a uma reviravolta sem precedentes, onde cada movimento estratégico pode definir o futuro de nações inteiras. Enquanto o Louvre se recupera do roubo que abalou a França, a Rússia enfrenta ataques que ameaçam sua estabilidade energética e econômica. E no meio de tudo isso, as negociações de paz seguem em um jogo de xadrez perigoso, onde cada peça movida pode ter consequências irreversíveis. A guerra na Ucrânia caminha para um ponto crítico, onde cada palavra dita e cada decisão tomada pode selar o destino de milhões. Enquanto Moscou e Kiev travam uma batalha diplomática nas entrelinhas dos comunicados, os sinais são claros. A Rússia não recuará de suas exigências territoriais, e a Ucrânia, por sua vez, recusa-se a ceder um centímetro sequer de seu solo. O que parecia um impasse insolúvel ganhou novos contornos com a recente declaração de líderes ocidentais, sugerindo que as partes deveriam parar onde estão. Mas o que isso realmente significa? Uma trégua temporária ou a aceitação tácita de uma nova realidade geopolítica? Enquanto isso, a Alemanha envia um recado inequívoco: a Europa não pode mais depender exclusivamente dos Estados Unidos para sustentar Kiev. O fracasso da recente visita de Zelensky a Washington deixou claro que o apoio americano não é mais garantido, e isso muda tudo. A chanceler alemã não hesitou em alertar: se a Ucrânia cair, o próximo alvo será o continente europeu. Não há espaço para hesitação, nem para cálculos egoístas. Este é o momento de agir com unidade, de fortalecer as defesas e de mostrar a Moscou que a determinação ocidental não será abalada. E a Alemanha já começa a se preparar para o pior. O ministro da Defesa, Boris Pistorius, anunciou a reativação do serviço militar obrigatório, uma medida que não era vista desde 2011. A partir de 2026, todos os jovens alemães receberão questionários sobre sua disposição para servir, e aqueles que se recusarem poderão ser convocados aleatoriamente. 6 meses de treinamento, um sinal claro de que Berlim não está disposta a repetir os erros do passado. Moscou certamente notará e recalculará suas estratégias. Mas enquanto o Ocidente se mobiliza, a Rússia continua a explorar as fraquezas de seus adversários. O recente envenenamento em massa na Buriácia, que deixou 43 pessoas hospitalizadas, incluindo 21 crianças, expôs mais uma vez os riscos de um sistema de segurança alimentar frágil. A empresa responsável, Vostok, já teve seu funcionamento suspenso, mas o dano está feito. E o que é mais preocupante, não foi um caso isolado. Reclamações anteriores sobre produtos contaminados foram ignoradas, até que a crise estourou. Agora as autoridades investigam se houve negligência criminosa, e quem pagará o preço. Enquanto isso, no Oriente Médio, a frágil trégua em Gaza pende por um fio. Os Estados Unidos alertaram que o Hamas planeja um novo ataque contra civis, o que seria uma violação flagrante do cessar-fogo. Washington deixou claro: qualquer escalada de violência colocará em risco todo o progresso alcançado. Mas o Hamas nega as acusações, acusando Israel de ser o verdadeiro instigador do caos. Enquanto as partes trocam acusações, a população civil sofre as consequências, e o risco de uma nova guerra se torna cada vez mais real. O mundo está à beira de múltiplas crises, e cada uma delas exige atenção imediata. Não há mais tempo para indecisão. Seja na Ucrânia, na Alemanha ou em Gaza, as escolhas de hoje definirão o amanhã. E você, leitor, está preparado para acompanhar essas transformações? Sua voz importa, compartilhe, comente e faça parte deste debate. Porque no fim das contas é a nossa união que fará a diferença. Até a próxima!